nossos filhos estão órfãos de educação no lar. Sim, você já parou para pensar nisso? Os filhos órfãos da educação do lar? Não é correto isso. Nós devemos prestar atenção, porque se é para ter filhos e não educá-los direito, para que ter? Para que ter? Olá, eu sou a Vanessa Esplendor e nesse vídeo vou falar a respeito da educação no lar. Como orientar nossos filhos desde pequenos ali, no nosso espaço da nossa casa. Você pode ouvir esse título e pensar que isso é muito antigo, que isso não faz sentido. Mas eu vou te falar que mesmo sendo um ensinamento muito antigo, esse ensinamento me fez mudar o meu jeito de pensar e agir aqui na minha casa. E eu mudei para melhor. E eu acredito que pode te ajudar também a perceber algumas coisas e alguns pontos que você pode tentar melhorar aí na sua casa também. Eu falo para você que é mãe, eu posso falar para você que é pai, talvez também, e que tenha filhos na sua casa, ou talvez eu possa falar para você que é avó, que é vô, ou tia, tio. Então fica aqui comigo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bastante útil para você. A educação começa em casa. E hoje em dia nós temos negligenciado muito isso. Os pais, infelizmente, têm entregado os filhos para serem educados por escolas, por professores, por pessoas que não são conhecidas, que nós não sabemos sequer como que elas foram educadas. O meu marido, ele é veterinário. E por alguns anos, antes dos meus filhos nascerem, mesmo eu tendo a minha profissão, eu sou professora, mas assim que casamos, nós decidimos trabalhar juntos no nosso negócio, que na época era um banho-tosa e um consultório veterinário com loja, né, pet shop. E nesse tempo que eu trabalhei com eles, tem uma coisa que eu percebi, foi o quanto as pessoas dão valor aos animais. Há pessoas que tratam animais com mais carinho do que tratam os filhos. Há pessoas que tratam os animais dando muito mais valor a eles do que qualquer outra pessoa que chegue na sua casa, a ponto de maltratar um ser humano por causa de um animalzinho. É óbvio que nós devemos cuidar dos animais, isso não há dúvidas a respeito disso. Mas o ponto que eu quero colocar aqui em comparação é que havia muitas pessoas que sequer deixavam o seu cachorrinho lá no espaço de banho. Por muito tempo queriam apenas agendar o horário e depois queriam apenas um horário agendado para o cachorrinho já chegar e já tomar banho e já ir embora, que ele não ficasse ali esperando. Sabe, será que temos tratado nossos filhos com esse zelo? Será que temos cuidado dos nossos filhos com esse amor e com essa dedicação mínima? Pois é, nós vemos hoje uma sociedade que, mesmo aqueles que precisam, eu sei que tem muita gente que precisa deixar na escola, eu também levo meus filhos na escola, um deles, na verdade, né, a outra ainda é muito pequena, mas um dos meus filhos já vai para a escola também. Mas será que o tempo que nos sobra com eles, será que estamos utilizando para fazer o quê? Então, nesse vídeo eu quero falar da importância da escola do lar, da importância da mãe e do pai serem os professores dos filhos. De onde é que o filho vai aprender o respeito? Será que a criança aprende respeito na escola? Na verdade, não. O respeito é aprendido em casa, quando a mãe coloca um limite nos filhos, quando a mãe ensina que ela é a autoridade acima da vontade dos filhos, quando os pais mostram qual é a hierarquia entre eles e o filho, quando uma mãe se aproxima do filho para ensiná-lo com carinho, ela está ensinando o filho a ser respeitoso com ela. E onde que se aprende a obediência? Como é que uma criança vai chegar na escola e vai aprender a obedecer? Não tem como, porque ela entra na escola, ela já precisa estar aprendendo a obedecer em casa. Na escola, ela vai colocar em prática aquilo que ela está aprendendo em casa.
Então, às vezes a gente pensa que a criança vai aprendendo apenas na escola, mas tudo que ela aprende em casa, ela replica na escola. Então, se ela é uma criança que não obedece em casa, ou que ela só obedece com chantagens, ou com ameaças, ou com adulações, ela vai corresponder dessa mesma maneira na escola. E é que às vezes a mãe e às vezes os pais acham que a criança vai chegar na escola e ela vai aprender a viver o mundo. Ah, não, deixa ela ir para a escola que ela vai ver o que é bom para tosse. Ah, deixa que na escola ela vai aprender a conviver com os amigos, né, a convivência lá vai ensinar ela. Mas não é, é em casa que a criança aprende a respeitar uma autoridade. O que mais a criança pode aprender em casa? A criança pode aprender em casa a ser reverente. Então, já viu aquela criança? Normalmente, as crianças são um tanto que irreverentes. E se a gente não colocar, se a gente não ensiná-las a, a prestar atenção, sabe? Se a gente não ajudá-las a controlar os impulsos, né? Aquela hiperatividade de criança, aquela hiperatividade comum, normal, né? Saudável de criança. Então, os gritos, a voz alta, as brincadeiras a todo momento, não é mesmo? É claro que a gente não vai tirar a vida da criança, a gente não vai tirar a alegria dela, mas a gente vai ensinar ela a ter reverência, porque em determinados momentos é necessário que tenha reverência. E isso não é errado. Errado vai ser se a mãe, na hora de corrigir, não tiver a reverência também para ensiná-la. Então, uma mãe que vai corrigir a criança com gritos, faltou o respeito, faltou a reverência da própria mãe. Então, uma mãe que vai corrigir a criança com palavrões, com xingamentos, não vai conseguir que a criança reproduza algo diferente. E o domínio próprio. O domínio próprio é algo fundamental que a gente precisa desenvolver nas crianças, porque elas nascem, o que vai acontecendo? Elas nascem ali totalmente dependentes. Então uma criança está dependente, ela começa a se desenvolver, seu corpo começa a criar força, a sua voz começa a ela começa a conseguir falar, né? O uso da sua voz sai com cada vez mais perfeição e suas pernas se movimentam, os seus braços, seus músculos estão cada vez mais fortes, ela está cada vez mais inteligente, ela vai criando uma independência cada vez maior. Só que o que acontece? Ela ainda é criança, ela ainda não sabe o bem e o mal, ela ainda não sabe o porquê de ter que fazer as coisas que a mãe ou que o pai estão pedindo. Então ela precisa aprender, e isso só vai acontecer se a mãe ensinar. A criança então precisa aprender a ter o domínio próprio, a ter o autocontrole de si mesma. Por quê? Porque numa hora que ela estiver com muita vontade de fazer algo, numa hora que ela estiver com muita vontade de sair por aí gritando, de sair por aí falando as coisas, de brincar na hora da refeição, de não guardar os brinquedos, de não tomar banho, na hora que ela tiver essa vontade de fazer aquilo que ela quer, mesmo quando a mãe ou o pai derem uma ordem, nós vamos precisar ajudar essa criança no autocontrole, no domínio próprio, porque ela porque será difícil para ela abandonar aquilo que ela pensa ser o correto, que ela pensa ser o mais divertido, para ir fazer aquilo que a mãe e o pai estão pedindo. Então, esse processo de aprendizagem, esse processo de abandonar um pouco as suas vontades próprias, não é fácil. A gente percebe por nós mesmos hoje em dia. Então, se isso for acontecer apenas na escola, ou se isso for acontecer apenas na casa da avó, na casa do vô, na casa do tio, na casa de alguém que não é a mãe e o pai, que não tem essa preocupação mais íntima, aquela preocupação mais profunda com a criança, com o desenvolvimento completo da criança, é a mãe e o pai que tem essa preocupação. Então, somos nós, mães, as principais responsáveis por ajudar nosso filho a desenvolver esse autocontrole de maneira saudável, para que ele perceba não que ele se sinta injustiçado na vida, não para que ele se sinta sempre controlado pelos pais, não, ele não precisa se sentir em uma gaiola. Nós vamos ter que ajudá-lo a entender que às vezes ele vai ter que abandonar as coisinhas dele, com respeito, é claro que nós vamos chegar com respeito, com educação, mas com firmeza, dizendo o que nossos filhos precisam
o que é que nossos filhos precisam fazer e assim cobrar para que eles façam aquilo que estamos pedindo para fazer. O próximo ponto que eu vou abordar, que nós devemos trabalhar em casa com nossos filhos, que nós devemos ir moldando em nossos filhos, é a questão do desenvolvimento, não só intelectual, que é aquilo que a escola está mais preocupada, é o desenvolvimento intelectual das crianças, mas o desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental, sim, intelectual, espiritual, mas também social. Então, como é que a gente vai aprender todos esses desenvolvimentos? Como é que a gente vai fazer para que a criança se desenvolva dessa maneira completa? Eu vou te falar, gente, não tem como a mãe conseguir ensinar o filho a desenvolver cada uma dessas coisas. Desenvolvimento físico, mental, social, espiritual, sem o quê? Sem estudo. A mãe não vai conseguir. A mãe precisa, no desenvolvimento físico da criança, aprender como incentivar a mobilidade da criança, mas de maneira mais simples possível, nos afazeres do dia a dia, ali dentro de casa. A motricidade fina da criança, a motricidade grossa da criança, como é que ela vai se desenvolver estruturalmente, ela está se alimentando bem ou não. Os pais estão preocupados com isso. Não é só dar vitaminas, não é só dar remédios. O filho fica doente, corre na farmácia, porque hoje em dia a gente não corre atrás de soluções para os nossos filhos. A gente vai no lado mais fácil. O desenvolvimento social da criança. Às vezes a gente pensa que a criança precisa se desenvolver socialmente já desde cedo, mas não é verdade. O desenvolvimento social da criança começa ali com a família, na afetividade da família. Essa criança só vai desenvolver o social de uma maneira boa, de uma maneira saudável, quando ela tem a afetividade do seu lar nos primeiros anos da sua infância. Se a criança só ouve gritos e rejeições em casa, qual vai ser o desenvolvimento dela social lá fora? Qual será? Então a gente precisa aprender tudo isso. O desenvolvimento social, como é que vai ser? Sem desenvolver a afetividade, aquele vínculo entre mãe e filhos, entre mãe e filha. Nós precisamos aprender a fazer isso com os nossos filhos. E por muitas vezes a gente carrega uma carga genética de lembranças que não são boas. Nossa geração de mães, hoje em dia, carrega traumas da infância. Eu acho que todas as gerações já carregaram traumas da infância, mas hoje vem mais à tona porque tem muita tecnologia, tem muita informação. E é o que eu digo para minha sogra, é o que eu digo para minha mãe. E eu sempre falo assim, mãe ou sogra, hoje em dia hoje em dia a gente tem muita informação. Então a gente tem que correr atrás, porque com tanta informação rápida que tem, é impossível que a gente permaneça como leigos. É impossível que nós permaneçamos na ignorância. Há tanta informação hoje em dia. Então, por isso que eu estou aqui. Se você está gostando desse conteúdo, o meu conteúdo, do canal Mães Esplendorosas, por favor, curta aqui, compartilha com alguém se está sendo útil para você e a gente pode continuar falando a respeito disso. Outro aspecto é a saúde espiritual. Então, falamos da saúde física, falamos da saúde social e agora estamos falando da saúde espiritual. O que é a espiritualidade? No que você acredita? Eu acredito em Deus. Eu quero ensinar esse valor para os meus filhos. Você deve ensinar os seus valores para o seu filho também. No que você acredita? Você quer que ele acredite em qualquer coisa aí pelo mundo? Como eu já disse anteriormente, as informações estão voando hoje em dia, mas são informações de todo tipo. Tem informações que são erradas. Será que é isso que nós queremos transmitir aos nossos filhos? Será que nós vamos deixar eles escolherem a espiritualidade, escolherem qual vai ser a fé deles no futuro? Nós não temos uma experiência, nós não podemos mostrar para os nossos filhos. Se você é cristã, que eu acredito que você seja cristão, que esteja aqui, até aqui, eu sou cristã,
e eu vou com certeza vincular a educação de filhos à fé cristã. Então, na Bíblia diz que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a lei de Deus, que nós devemos falar a eles sobre o amor de Deus, que nós devemos escrever aonde for possível. Olha, eu estou fazendo um processo de alfabetização. Eu estou fazendo um processo de alfabetização com a minha filha de quase 3 anos. Falta um mês, mais ou menos, para ela completar 3 anos. E eu vou começar a ensinar as letras para ela agora. E o que acontece? O que é que eu fiz para incentivá-la? Eu escrevi o nome dos móveis que nós temos e eu vou espalhar pela casa, eu vou espalhar letras pela casa. E assim que nós passarmos por essas letras, eu vou incentivá-la a falar a letrinha, passar o dedinho em cima, como que fica a boca ao falar essa letra, qual é o formato da boca, onde que vai a língua. Então eu vou ensinar a minha pequena através de palavras espalhadas pela casa. E quando nós trabalhamos com a espiritualidade dos nossos filhos, nós podemos também espalhar pela casa coisas estratégicas que vinculem, que façam-os lembrar, que façam-os pensar no Deus deles, que façam-os pensar no amor de Deus por eles, que faça-os lembrar do seu Criador, ou seja lá qual for a sua fé. Então, nós podemos fazer isso e principalmente dar o exemplo. Assim, nós vamos ajudar nossos filhos a terem experiências deles com Deus. Eu falei sobre o desenvolvimento físico, eu falei sobre o desenvolvimento social, o mental, falta o desenvolvimento mental, é verdade. Então, o desenvolvimento mental, o que é? O desenvolvimento mental, também mencionado, ele vai ser desenvolvido a todo momento. Em qualquer coisa que você fizer ali na sua casa, vai desenvolver a mente do seu filho. Então, o simples fato de você conversar com o seu filho já está desenvolvendo a mente dele. O simples fato de você cantar, de você ler livros, de você brincar com a criança, está desenvolvendo o mental da criança. O fato de você proporcionar um ambiente natural para ele, vai desenvolver a sua mentalidade. O fato de você mostrar para ele e ajudá-lo a conversar, a se expressar, tudo isso vai desenvolver a sua mentalidade. E deixa eu te falar, às vezes a gente reclama que nossos filhos são isso, ou nossos filhos são aquilo, eles estão agindo de estranhos, estão diferentes, mas o que é que desde a infância tem influenciado a mente deles? O que é que você tem dado desde a infância dele para que seja construído ali os pensamentos, o raciocínio da criança? O que é que tem sido ofertado para essa criança? Então a gente tem completa responsabilidade com isso. Nós podemos, no nosso lar, desenvolver toda a mentalidade da criança, todo o sistema mental, né? Todo o desenvolvimento mental dessa criança, nós temos responsabilidade. É claro que lá na escola eles vão ensinar o parâmetro, né, básico ali de uma escola, né? As disciplinas escolares, mas o lar vai ser fundamental para que a criança coloque em prática aquilo que ela aprendeu na escola. Então, por favor, pais, se nós tivermos que negar algo para os nossos filhos, que não seja a responsabilidade da educação. Se nós tivermos que delegar algo do nosso lar, que não seja nossos filhos, que são nossos maiores tesouros. Sabe, quando Jesus voltar, na volta de Jesus, o que é que ele irá nos pedir? O que é que ele vai pedir aos pais? Cadê os filhos que eu te dei? Ele não vai pedir cadê o dinheiro, cadê a empresa, cadê o seu concurso, cadê o seu trabalho, cadê a sua casa, cadê os seus móveis, seus bens? Ele não vai pedir nada disso. Ele vai pedir daquele que ele considera o maior tesouro, que são os filhos que ele dá de presente para a família. Ele dá de presente para a mãe e para o pai. São os filhos. E por que nós estamos entregando nossos filhos de mão beijada para outros? Sabe? Se nós tivermos em mente que em lugar dos lábios estranhos de outras pessoas, os nossos filhos recebem educação de nós,
Isso nos tranquilizará. Eu não estou falando para não mandar o filho para a escola. Como eu disse para vocês, o meu filho, que vai fazer 6 anos, já vai à escola há 2 anos. Mas eu estou dizendo que nós devemos assumir o nosso papel no lar. O lar deve ser a primeira escola, a mais importante escola da criança. Não é a escola física, a escola do governo, a escola particular. Não é. É o lar, a casa, o lugar onde estão mãe, pai, irmãos. Esse é o lar da criança. É lá a principal escola da criança. E você, mãe, o que é que está ensinando para o seu filho? O que é que você está passando para o seu filho? Ou não está passando nada? Não tem como não passar nada. Ou você está transmitindo coisa boa, ou está transmitindo coisa ruim, ou pior ainda, está delegando para outros. Existem casais que não podem ter filhos. Por algum motivo específico, eles não podem ter filhos. E isso é uma dor para eles. E nós podemos ter filhos e às vezes nós não valorizamos os filhos que Deus nos dá. E sabe de outra coisa? Alguns casais que não têm filhos, que não podem ter filhos, argumentam que não querem adotar. Ao serem questionados sobre adoção, eles argumentam que não querem adotar justamente por as crianças que às vezes estão lá para serem adotadas têm ligações hereditárias, né, emocionais, e enfim, podem ter algo hereditário que eles não vão gostar. Esse é o argumento de muitos casais, infelizmente, para rejeitar a opção da adoção. Mas e hoje, nós, que temos filhos? Parece que a gente está colocando os filhos para adoção na questão da educação. Nossos filhos estão órfãos de educação no lar. Sim, você já parou para pensar nisso? Os filhos órfãos da educação do lar? Não é correto isso. Nós devemos prestar atenção, porque se é para ter filhos e não educá-los direito, para que ter? Para que ter? A coisa mais importante do mundo são as pessoas. Respeita o seu filho, eduque-o para ser um cidadão do bem, eduque-o para ser um cidadão celestial, eduque-o para obedecer a Deus. Comece lá em casa, no seu lar. Então, eu espero que você tenha conseguido entender e eu espero que você tenha alguém para poder mandar esse conteúdo, porque ele ali, apesar de ser bem simples, ele é algo necessário. Esse conteúdo é algo necessário para as mães atuais, para as mães, para os pais que querem aprender a educar os seus filhos em casa, que querem aprender a educar os seus filhos para o Senhor. Esse conteúdo é para as mães que querem aprender e que estão dispostas a se dedicar a educar as crianças e que elas não desistam, assim como eu não estou desistindo de educar os filhos, de educar os meus filhos no caminho certo. Não é fácil? Não, não é. Eu já fiz muita coisa errada, já eduquei de maneira errada, mas eu estou aqui para incentivar você, assim como eu fui incentivada, assim como eu nunca desisti, sempre busquei estudar. Então a minha última frase que eu quero deixar aqui é que a nossa educação vem antes da educação do professor. Eu sei, a gente não recebeu a mesma formação que ele, mas nós temos aqui algo maior do que os professores têm. Nós temos aqui algo maior, nós temos um vínculo maior com os nossos filhos, que os professores não têm. Eles são importantes? São sim, mas a gente tem uma importância maior. Mãe, você tem uma importância muito maior na educação do seu filho. Pai, você tem uma importância muito maior na educação do seu filho. Não desista. Não desista. Eu sou a Vanessa Esplendor. E se você gostou desse conteúdo, por favor, curte, compartilhe, deixe seu like aí.
vai ajudar o conteúdo a ir mais longe, vai me ajudar, tá bom? E comenta aqui pra mim, qual é o seu maior desafio na educação do seu filho em casa? Você manda pra escola? Você faz homeschooling? O que é que acontece na sua casa? Que você precisa, assim... O que acontece na sua casa? E por que você veio buscar ajuda aqui no YouTube? Conhecimento atrás de novos conhecimentos para te auxiliar na educação do seu filho. Comenta aqui, conta pra mim.